Olá, pessoal. Nós estamos aqui de novo para mais um podcast Papo de Especialista. E eu não posso negar a minha cara de felicidade, porque eu tô na casa, eu não sei nem como que eu me expresso aqui, né? Um cliente, um parceiro, já de mais ou menos 14 anos, né? Minha história dentro do saneamento, do tratamento de águas e efluentes, né, se confunde um pouco com o crescimento que essa empresa vem tendo. Nós estamos hoje aqui em Vinhedo, na sede da BF Dias, para esse bate-papo que vai ser muito especial. Nós vamos falar sobre várias plataformas de solução, não apenas a aeração, que é o core business da companhia, você vai ouvir isso, mas você não pode perder. Fique. Bom, pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje, então, né? Bruno, Luchini, Michel Marne está comigo hoje também aqui. Para nós é um prazer enorme, né, poder ter essa conversa. E, primeiramente, obrigado por nos receber aqui, né? Abrir espaço na agenda de vocês, que eu sei que é agitada. E gratidão é o sentimento que marca esse momento para a gente ter esse bate-papo, né? Michel? Verdade. Muito obrigado por receber a gente mesmo hoje aqui. É muito bom estar falando com vocês e essa conversa é muito agradável e tem muita coisa técnica que a gente vai falar para transmitir para todos os nossos ouvintes e as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Mas vamos lá. Eu acho que as honras são todas nossas, tá? Ah, isso aí. Bruno, eu queria então começar contigo, né? Eu acho que a audiência quer saber, né? A gente te vê lá no LinkedIn, nas plataformas, nas mídias, né? Mas quem é o Bruno? Né? Como que você definiria você? Né? Eu queria que você compartilhasse um pouco conosco, com a audiência, a sua história um pouquinho. Eu costumo dizer que eu sou um entusiasta do saneamento como um todo e de boas técnicas de tratamento. Né? E, ao mesmo tempo, eu vim ao saneamento como uma segunda geração da BF Dias. Em 1990, meus pais fundaram a empresa numa situação muito diferente do que ela está hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu e meu irmão, apesar de muito jovens na época, a gente já tinha uma pequena participação. Ou a gente era o office boy, ou a gente era o ajudante que pintava o piso do galpão que a gente tinha na época. E, enfim, desde então, a gente vem inicialmente de uma maneira não com 100% de dedicação, mas depois a gente acabou entregando as nossas vidas para a companhia. E, enfim, são hoje dedicados de forma exclusiva para a empresa há 22 anos. Comecei, dei sequência já foi uma continuidade do que eu escolhi para estudar, que eu fiz engenharia civil em São Carlos e acabei estudando em São Carlos, fiz engenharia civil, voltado já realmente para a questão do saneamento e depois, pensando em continuidade na empresa como um todo, acabei me especializando tanto na AGV como na Unicamp na questão de administração de empresas como um todo. Legal. Quando a BF Dias nasce, me fala um pouco. Ela já nasce com essa questão do saneamento, aeração. Era isso que seus pais tinham em mente? Como que começou com o quê? Na verdade, assim, o meu pai trabalhou antes. Meu pai é o Manuel Magalhães, para quem não o conheceu. Hoje ele está aposentado, já tem 7 anos da empresa. Mas ele e minha mãe, que realmente foram os responsáveis por amassar todo o barro e trilhar todo o caminho da história da empresa, numa época que o saneamento era muito diferente no Brasil. Né? Eu costumo usar um número que no final da década de 90 a gente implantou perto de 15 projetos de aeração e ano retrasado, por exemplo, foram mais de 300 plantas. Então, assim, o mercado como um todo mudou. E meu pai começou a carreira numa multinacional que depois tinha uma divisão de saneamento que vendia um sistema de aeração com difusores cerâmicos. Com a entrada do Collor e começo dos anos 90, em 1990, ele foi desligado da empresa. Não tinha outra opção de carreira para seguir. Ele foi se reinventar. Foi se reinventar, abriu a empresa com o que ele sabia fazer, que era realmente sistema de geração. Foi aí que começou. Uma situação muito diferente, né? Porque o mercado era completamente... E hoje a BF está se transformando, né? Você comentou com a gente aqui no momento do café que vocês estão buscando ser uma plataforma de solução. Da onde surgiu? Porque assim, até eu mesmo, né? Eu tinha essa ligação com a BF sempre com a excelência nos sistemas de geração. Mas hoje a situação é diferente. A empresa ficou muito reconhecida realmente na América Latina em alguns projetos fora do país, realmente por ser uma fornecedora especialista em sistemas de geração por ar difuso.
Só que a gente entendeu num determinado momento, perto de 2 anos atrás, que existia de fato um caminho para a gente diversificar nosso portfólio e linha de produtos como um todo. A gente já tinha alguma expertise em alguns itens em particulares e a gente começou isso. Desenvolver realmente uma plataforma de equipamentos, sistemas e soluções. Entramos um pouco já nesse mundo de tratamento de água, na questão de fabricação de carriers e mídias para MBBR, soluções de reuso, soluções de locação de equipamentos, decanters, enfim. Uma linha realmente bastante extensa, muito diferente do que a gente tinha alguns anos atrás. Muito legal, muito legal. Legal. Antes de continuar, gostaria que o Luquini se apresentasse, mas eu quero pegar um pouco desse gancho referente à locação. Então, Luquini, por favor, se apresente e depois eu faço minha pergunta para você. Ok. Bom dia, Luiz, Michel, muito obrigado aí pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho e a BF Dias em si. Eu comecei no ramo de saneamento nos idos de 1976, do Colégio Técnico de Jundiaí. Como técnico, fizemos o curso de técnico em saneamento básico. E era uma escola muito boa, conceituada e uma das únicas no ramo de saneamento no Brasil. Tanto é que hoje Jundiaí é uma referência em saneamento porque teve a formação dos técnicos de saneamento aplicando no DAI de Jundiaí, Sabesp, tem muita gente na Sabesp, desde aquela época, ainda hoje, técnicos do saneamento básico, formados em Jundiaí, atendem hoje Sabesp e outras concessionárias. E depois fui para estudar na Unicamp, fiz engenharia química, fui para o ramo industrial e depois de 15 anos eu voltei para o ramo de saneamento. Aí nós fomos fazer uma pós-graduação na Unicamp em resinas, resinas de revestimento para a área civil. Eu fui para o ramo acadêmico novamente, fiz um doutorado em MBR, foi um piloto, até que nós rodamos esse piloto na CSN e teve um desempenho muito bom, até com as antigas membranas da Norit, Pentair, e teve um desempenho muito bom. E aí seguimos, já começamos a ter, há 15 anos atrás, esse novo contato com o ramo de saneamento. Então, na antiga Aquavit, que foi depois comprada pela Fluence, depois nós montamos a Fluxo, e a Fluxo foi acolhida, foi incorporada aqui agora na BF Dias, trazendo as tecnologias de tratamento de água, desinfecção, ultrafiltração, osmose, e também a parte de reuso. Quer dizer, além de tratar o efluente, nós temos a intenção de colocar no mercado o reuso da água, para a gente conseguir carregar os mananciais de uma forma segura, de uma forma eficiente. Isso é bem legal, Pensando em sustentabilidade, quando a gente fala de reuso e voltar a água para o manancial, é uma coisa muito importante e tem sido o tema, acho que, de quase todos os podcasts e principalmente que a gente fala sobre tratamento de água. Reuso realmente é uma visão muito importante quando a gente fala de SG, sustentabilidade. Mas pensando agora, o Bruno comentou um pouco sobre a parte de locação de equipamentos e nós que estamos aqui como projetistas, atuando com diversas empresas, a gente sempre recebe algumas dúvidas referente à flexibilidade dos equipamentos. Porque a gente sabe que água é água, mas cada efluente tem sua característica. E quando que a gente fala de locação, como que vocês conseguem adaptar e como que vocês chegam nesse público falando quais dados são necessários para adaptar o equipamento de vocês à necessidade do cliente? Tá. Locação, logicamente, são demandas rápidas e para isso nós temos que ter os equipamentos no chão de fábrica. Normalmente temos os equipamentos aqui na fábrica e meio que prontos para serem implementados, serem instalados. Mas, de modo geral, a locação, a gente pode locar várias tecnologias que estão envolvidas no tratamento de efluente. Então, começa por microfiltração com filtro disco, podemos preparar um sistema de uma forma até rápida e propor essa solução em aluguel para os clientes. Ultrafiltração, osmose, também podemos até vir alugar um equipamento de ultravioleta, um equipamento de ozônio,
depende da demanda do cliente, a gente consegue, né, alugar até um sistema, né, por um período aí que vai de 2 meses até anos. Então, é uma solução muito boa para o cliente, né? Ele não tem aí a necessidade de investir num CAPEX e, né, normalmente o cliente já tem um OPEX, né, adequado para aquela necessidade. Mas o CAPEX, né, nem sempre ele tem na mão. Então, o aluguel vem em encontro a isso. Quer dizer, facilita, né, dá oportunidade para o cliente resolver o problema deles. Só um comentário, né? Hoje, majoritariamente, a nossa frota de locação são equipamentos e tecnologias voltadas para o tratamento de água, mas também hoje é possível, e a gente tem feito isso com uma certa recorrência, a locação, por exemplo, de skids de aeração. Né? Às vezes, um cliente vai ter que fazer uma determinada manutenção, por exemplo, na estação permanente dele, constrói uma estação preliminar. A gente já fez um caso desse, Caramba, por exemplo. Que legal. A gente alugou os skids. Ou ele sabe que, num determinado momento do ano, a safra dele esse ano vai estar maior. Então, ele precisa de uma complementação de oxigênio. A gente fornece os skids. Para aquele período específico e complementação do sistema de aeração. Exato. Isso. O skid, tanto a parte de aeração completa. São sopradores, a tubulação de interligação e os skids de aeração. Aproveitando, né, que você já falou disso, que a aeração e é o core, né, da BF Dias, talvez eu vou me posicionar dessa maneira. O que, Bruno, você poderia comentar conosco, né, de novidade, né, em relação... Porque quando a gente fala em aeração, sempre vem à mente o seguinte, consumo energético. Né? Você acabou de falar, olha. Então, o soprador, tubulação e distribuição. Né? O sistema de aeração em si, como CAPEX, ok. Mas o calcanhar de Aquiles, né, para o operador, né, 80% do consumo de um lodo ativado tradicional está na aeração. Né? No gasto energético para impulsionar esse ar aí para dentro do sistema. Então, o que tem de novidade em termos de aeração versus consumo energético? O que a BF Dias tem trabalhado, desenvolvido ou até oferecido? Eu queria só expandir sua pergunta, Luiz, se você me permitir. Quando a gente fala do sistema de aeração, é difícil falar sem comentar sobre os sopradores. Exato. E a tubulação como um todo. Hoje, o mercado, felizmente, tem diversas soluções de sopradores com baixo consumo de energia, se a gente comparar com as soluções que a gente tinha apenas 30 anos atrás. Hoje existem soluções, por exemplo, de sopradores com mancais pneumáticos ou mancais magnéticos. Isso significa realmente um consumo de energia menor no final do dia. Tá? É só uma janela, mas no final do dia, quem está gerando o ar o impacto é o próprio soprador. Depois a gente parte para a tubulação de interligação, que precisa ser bem dimensionada, com velocidades adequadas e perdas de cargas adequadas, para a gente ter também, no final do dia, um menor consumo de energia. E, por fim, quando a gente fala do sistema de aeração propriamente dito, eu me atrevo a dizer que tem 3 interfaces que a gente pode trabalhar para realmente ter um menor consumo de energia e uma durabilidade, para ter a maior durabilidade possível. O primeiro deles seriam os próprios componentes do sistema, os difusores. Deve-se utilizar difusores de alta performance, né? Não só do ponto de vista de material, mas do ponto de vista de dimensionamento. Difusores dimensionados com baixa vazão de ar significam obrigatoriamente maior transferência de oxigênio e menor consumo de energia. Né? Depois, no segundo ponto, estou dando apenas um dos exemplos, né? Do ponto de vista de operação, hoje, um bom sistema de aeração pode contar com um sistema de limpeza automático implantado nele, um sistema de limpeza química. Então, se por qualquer razão você tem um tipo de efluentes, principalmente nas aplicações industriais, que provoca um incremento de incrustação nas membranas dos difusores, existe já a solução para a gente ter um processo de dosagem química para manter essa incrustação, para a gente retirar essa incrustação. Né? A gente tem casos de aplicações de limpeza química que impactaram diretamente na redução de 40 centímetros de coluna d'água no sistema de aeração. É um negócio absolutamente impressionante. Era um sistema que praticamente estava entupido e a gente fez realmente um processo... E esse sistema, só te interrompendo, eles acontecem de maneira automatizada? Como que é Pode isso? Pode ser manual ou 100% automatizado. Depende do tamanho da planta e quanto... Só para a gente fazer uma referência assim, se assemelha aos sistemas de SIP para as membranas submersas, por exemplo? Sim.
Sim, é um sistema que a gente está injetando um determinado tipo de ácido numa dosagem adequada, em frequências já estabelecidas, e conforme ocorre o incremento da perda de carga da membrana propriamente dita, a gente faz a liberação, a membrana do difusor, a gente faz essa liberação do ácido. Então é um negócio que 20 anos atrás não se discutia no mercado. Até hoje ainda isso é bastante inovador. Né? Pioneiro, né? É pioneiro, pelo menos. A gente inclusive participou ganhamos um prêmio de inovação, participamos de um prêmio de inovação da Sabesp por causa dessas pequenas, é uma solução pequena, não é um negócio muito grande, mas que proporciona realmente ganhos significativos no OPEX. O impacto cliente, de energia é gigantesco. É gigantesco. Né? Ainda sobre aeração, né? Eu me lembro, em idos também aí, já faz seus talvez 10 anos, dos meus primeiros MBRs de projeto, né? E da gente discutindo com vocês sobre a aeração de MBR, né? É notório que muitos MBRs falham, porque num processo de revamp, por exemplo, advindo de um nodo ativado convencional, não é simplesmente colocar as membranas de ultrafiltração ou microfiltração, né? Porque quando você assim o faz, você tem um impacto imediato no MLSS. Ele vai se concentrar porque o MBR tem essa capacidade de poder lidar com altas concentrações 10, 12, 14 de lodo. mil. Vamos colocar aqui de 8 a 12 gramas por litro. Perfeito. Né? Como que a BF hoje lida com essa tecnologia que no Brasil tem se difundido muito? Né? Porque a gente acabou de falar de consumo energético. E as dificuldades estão na transferência gás líquido. Viscosidade, né, que o lodo representa, e essa relação viscosidade, sólido e suspensão, ela não é linear, ela é exponencial. Então, eu queria que você abordasse um pouco, né, como que a BF encara esses projetos e como que vocês têm lidado com isso, que diferencial técnico vocês têm trazido para a questão específica dos bioreatores de membrana. Assim, de um modo geral, quando a gente dimensiona um sistema de aeração, tem 3 processos ou variações de processos que a gente toma um cuidado especial. São os casos de MBBR, os casos de SBR ou os casos de MBR. Né? Cada um desses casos, cada uma dessas situações, a gente tem que tomar um cuidado especial, tem uma particularidade, que se a gente não se atentar, realmente pode ser um fracasso a implantação do projeto. Sim. E especialmente nos casos de MBR, que nem você colocou, estão crescendo exponencialmente no Brasil, o fator alfa, que é o fator que justamente corrige, né, a transferência de água limpa para aplicação no efluente em razão da viscosidade, é o ponto X da questão. Por quê? Se a gente não adota um fator adequado, e no caso um fator mais conservador, vai faltar oxigênio no processo. Né? A quantidade de sólidos é muito maior, e a consequência direta disso é o seguinte: a gente tem que botar uma quantidade de oxigênio maior, o que significa uma quantidade de ar maior, e por sua vez a densidade de aeração nas plantas que a gente opera, que tem MBR, ela é muito maior. Então, assim, entrando um pouquinho mais no detalhe, hoje 100% das plantas que a gente fornece, a gente tem mais de uma centena de plantas fornecidas para MBR, e todas, sem exceção, a gente tem que partir para um tipo de difusor que permite maior injeção de ar por metro quadrado, e aí a gente acaba caindo em soluções normalmente de difusores tubulares. Uau, é muito interessante porque eu me lembro, né, das nossas... Agora mais fortemente que a gente tem ajudado clientes a equalizar propostas, né, e entre fabricantes de membrana, de ultrafiltração, e eles sempre trazem para o campo de batalha a discussão, não, a minha membrana tem menor consumo energético, né? Mas muitas vezes o próprio cliente não se dá conta que o grande consumo energético no MBR não está na filtração em si, mas ela está justamente na questão da aeração do bioreator, né? E se ignora, e depois o impacto é enorme. Você não vai atingir as demandas de oxigênio necessárias, você vai ter um efluente subtratado que, né, uma vez tendo lá TOC coloidal, ainda DBO solúvel a ser consumida e não consumida porque não tem oxigênio devidamente insuflado, vai ter impactos na membrana, né? De sujidade, sujidade precoce, maiores limpezas químicas e assim por diante. Poxa, isso é bem legal. E eu me lembro dessa conversa com os técnicos. Infelizmente, esse fator, a utilização do fator alfa nos processos de MBR
ainda é um negócio pouco discutido no Brasil e não são todos os profissionais que conhecem. Só complementando também, né? Um fator alfa de um lodo ativo é 0,65, já onde um MBR chega a 0,34, 0,4, né? E, então eu até vou vejo aproveitar a sua colocação e daí eu vou pedir o pessoal colocar na tela pra gente, enquanto a gente conversa, um gráfico que traz essa de maneira muito ilustrativa. Nós temos ele em um dos nossos cursos legal. E, inclusive, é o capítulo do curso que a ABF nos apoiou lá quando fizemos o curso com a Digital Water. Nossa, que legal. E a gente discutiu isso no curso de maneira muito profunda. Então, você vê claramente no gráfico. Eu vou pedir pro pessoal pôr na tela para você ver, para você que está nos assistindo acompanhar. Você vê claramente como que o impacto do MLSS, né, dos sólidos em suspensão, no fator alfa e esse ponto de atenção que muitas vezes passa despercebido. É esse o que o Bruno comentou, né? Quer dizer, os nossos dimensionamentos têm, né, uma solução confortável, né? Ele apresenta um dimensionamento que vai, de fato, atender a demanda de oxigênio, mesmo com essa viscosidade maior. Até falando em demanda de oxigênio, eu quero trazer também mais uma dica para quem está nos escutando. Né? Porque, por exemplo, o pessoal também se apega muito ao alfa, mas esquece de um outro fator chamado, em inglês, né, OUR, né? Oxygen Uptake Rate, que é uma medida que, por exemplo, advém dos testes de respirometria. Né? O OUR fala o quão saudável é ou não um determinado lodo. E o bom projeto de MBR, ele deveria posicionar o MBR de uma maneira bem conservadora, com o OUR, por exemplo, menor de 90 mg de oxigênio por litro hora, que é um lodo que a gente considera assim levemente inibido, né? Se você faz uma respirometria, você vai ter lodos saudáveis com OUR acima de 150, 170. E isso ajuda nesse momento quando o lodo está inibido, ou quando tem alguma questão envolvendo a biota, que você consiga tratar, só que automaticamente isso te traz uma maior demanda de aeração e um maior volume reacional. Mas é melhor estar do lado do conservadorismo e ter a planta funcionando 24/7, 365 dias por ano. Você fez um comentário bastante interessante, que é a questão da respirometria. Infelizmente, o mercado brasileiro ainda está engatinhando nesse assunto, né? Eu acho que, minha opinião, 2024 e 2025 vão ser os 2 anos que realmente esse tema vai ser mais discutido para a gente... Porque assim, nós não temos mais para onde, entre aspas, como você disse, já houve uma evolução enorme nos sopradores, né? Com os mancais, com toda essa questão energética. Nós vamos precisar aprender a controlar a aeração do sistema através de outras técnicas. Não só olhar o oxigênio dissolvido. E a respirometria pode ser a grande saída para esse próximo passo da neutralidade energética de uma planta aeróbia. Né? Quando a gente pensa ainda que quase 50% de uma planta convencional o consumo dos sopradores, é um negócio muito impactante. Não dá para ignorar. Não dá para ignorar. Luquini, você conversou sobre os equipamentos que vocês estão implementando com a nova linha, com essa divisão que vocês têm e juntaram. Eu quero falar um pouco sobre o processo oxidativo avançado. Esse é um tema que no Brasil e grande parte do mundo, o pessoal ainda tem um certo preconceito quando a gente fala de UV e ozônio. A gente sabe que são tecnologias que funcionam muito bem. Porém, primeira pergunta, eu quero saber o que você está trazendo de ultravioleta, né? Porque existe as canaletas, as encalhas e também existem os próprios reatores para tubulação. Qual das você está trabalhando e o que você tem atendido com ela? E referente ao ozônio, como que vocês estão trabalhando? Tipo de gerador, como vocês estão aplicando esse ozônio no meio líquido? Trazer um pouco mais essa informação para a gente entender qual o nicho que você quer, com esses equipamentos, atacar. Ok. Bom, Michel, nós sabemos que hoje os nossos mananciais estão mais contaminados, né, com contaminantes emergentes, com patógenos mais poderosos, né, que nem sempre são eliminados pelo cloro somente. Então nós estamos trazendo essas tecnologias novas, né, de ultravioleta, do ozônio, para efetivamente estar atendendo esse mercado necessário para fazer uma boa desinfecção.
Isso na indústria, no setor público. E da UV, nós estamos trazendo uma tecnologia onde é uma tecnologia diferenciada, onde você tem aí uma emissão de luz como se fosse um sistema de fibra ótica. Então, a luz é emitida e ela é refletida no tubo da UV. Então, é um equipamento que não gera sombra. Então, ela faz efetivamente uma desinfecção total da água pela radiação UV. Tá? Também o ozônio, estamos trazendo também uma tecnologia avançada que ela consome menos energia em relação à média de mercado do ozônio. E, logicamente, o ozônio, com o consórcio como UV, pode eliminar contaminantes emergentes, né, na oxidação avançada. Então, temos aí pilotos que podem ser aplicados no mercado, onde podemos fazer esses testes, né, e a demonstração da eficiência dos nossos equipamentos. Legal. Essa parte da ultravioleta, que ela faz a reflexão, principalmente deve ser um tubo de quartzo, para a gente poder estar trabalhando com isso. Como que fica a questão de incrustação nela? Porque a partir do momento que ela começa a se entupir ou sujar, a gente tem um problema porque você para de ter a radiação. Perfeito. Como que esse reator que vocês estão trabalhando consegue entender isso? Tá. Uma boa pergunta, Michel. Então, nosso sistema, ele faz parte dele um sistema de SiP. Tá? E o sistema tem toda a leitura da carga de luz que é emitida e, de fato, quando tivermos aí uma necessidade de limpeza, o próprio SiP entra de forma automática. Tá? Então, nós vamos ter aí uma eficiência bem aplicada ao equipamento, ao sistema de ultravioleta. Legal. E esse sistema ele consegue identificar também, porque as lâmpadas, conforme o tempo, provavelmente um sistema de média pressão, ela começa a perder sua eficiência de radiação. Ele consegue também entender a capacidade de joules, a forma que a transmitância é emitida, para conseguir ter esse controle? Por exemplo, uma substituição de lâmpadas? Então, ele vai entregando, né, a necessidade de radiação que o sistema necessita e, logicamente, depois de um período, né, a lâmpada vai perdendo a eficiência dela e, nesse caso, né, o próprio sistema indica a hora de substituir a lâmpada por uma lâmpada nova. Tá? Normalmente, nossas lâmpadas duram de 6 a 8 meses. Tá? O sistema. É um sistema bem robusto, né? É um sistema que, diria para vocês, tem 60 patentes ligadas nessa UV. É um sistema de Israel, né? Temos aí essa tecnologia trazendo para o Brasil. E temos aí uma gama de aplicações de UV, tanto no setor industrial com a UV fechada, tubular, como também no sistema aberto, né, por canal, que isso já tem até... Começou-se a aplicar isso no Brasil recentemente. Então, nós temos também essa possibilidade de aplicação de UV em altas vazões. Que legal. E em canal ela também é protegida com quartzo ou ela é mergulhada direto? Mergulhada direto. Mergulhada né? direto? Canal, né? O próprio fluido tem meio com a lâmpada ou ela tem um revestimento? Não, o fluido passa, né, a água, né, passa nesse canal e recebe a radiação UV. Legal. E realmente é uma tecnologia muito interessante. Eu gosto muito, é minha especialidade, a parte de processos seletivos avançados. E ter isso instalado no Brasil, começado, principalmente focado nos poluentes emergentes, que são coisas que a gente não fala muito ainda. A gente sabe que estão lá, mas não é o tema sobre tratamento. O pessoal ainda não olha isso com um certo cuidado. Mas para falar de poluentes emergentes e poluentes persistentes, realmente a gente tem que acabar indo para essas linhas de processo seletivo avançado, como ultravioleta, processo fento, fotofento, e principalmente um dos mais que tem entrado bastante também é o próprio ozônio. A grande dificuldade do ozônio que a gente tem visto, geralmente, é justamente a aplicação dele no meio líquido, né? Como colocar ele, qual difusores, como que vocês estão aplicando isso, como que ele consegue fazer essa transferência entre o meio? Depende da vazão, Michel. Se for vazões pequenas, né, a gente coloca ozônio com um ejetor, né, e você depois faz a diluição no sistema final. Já em grandes sistemas, né, nós usamos chambers
com difusores. Tá? E nesse sistema você passa, né, a água por um período adequado, né, e tem aí o ozônio sendo aplicado por esses difusores. Tá? Muito bom. Só um comentário, nesses casos de aplicação a gente precisa usar um tipo de difusor especial, que é um difusor cerâmico. Eu ia falar exatamente isso. Assim, o pessoal usa bastante PDM, mas assim, qual difusor vocês estão usando realmente? O ozônio ele acaba degradando os materiais plásticos. Aí nesse caso, são difusores de cerâmica. Cerâmicos. Ok. Bruno, eu quero puxar um tema agora, que eu acho bastante relevante, né? Porque eu acho que em segundo lugar, aí, depois da aeração, toda planta de tratamento biológico tem geração de lodo, né? E a gente como projetista, né, até como consultor, a gente é muito questionado, né? Ok, nós vamos então para um sistema biológico. É muito comum, né? As pessoas relutam o máximo que elas podem. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que eu acho. De 1 milhão, né? Quanto vai gerar de lodo, né? Porque, principalmente falando no estado de São Paulo, né? Cada dia mais a gente tem um arcabouço legal bastante restritivo sobre, né, transporte do lodo e disposição, né, final. E a secagem de lodos, né, é uma alternativa, principalmente no transporte, porque o lodo praticamente tem aí seus mais de 95% de água, né, mesmo que ele está desaguado, você tem uma água oclusa dentro da célula que você não consegue tirar, né, mesmo depois do deságue. E eu sei que a BF está se posicionando com relação à secagem solar, né? E eu queria então que você explanasse um pouco, né, como que funciona, como é essa questão da secagem solar, que equipamentos estão envolvidos, o projeto é complexo, não é? Confiabilidade. Então, eu queria abrir o microfone para você explanar um pouquinho disso aí, qual é a visão de vocês sobre isso e como que vocês estão navegando nesse novo mar. Assim, Luiz, o que a gente entendeu do mercado é que a questão do lodo nunca foi tão discutida como tem sido agora nos 2 últimos anos. E com o incremento do preço de disposição, né, com o vulto que é transportar o transporte entre ETs e os aterros, é um negócio realmente gigantesco. A solução, né, o que a gente tem buscado? Uma tecnologia que seja capaz de reduzir a maior quantidade possível de água e, eventualmente, ainda a gente conseguir gerar um produto e transformar isso no organomineral. Como é que funciona esse sistema? A gente entrega estufas, que elas podem ser fabricadas de vidro ou policarbonato. Dentro dessa estufa, a gente tem um piso, que pode ser de concreto ou asfalto, sistemas de ventilação e exaustão. E dentro desse conjunto, que nada mais é do que um grande galpão, a gente forma uma espécie de um microclima, criando um efeito estufa, né? A operação pode ser por batelada ou contínua. A gente faz essa disposição. O revolvimento todo é feito através ou de uma ponte revolvedora ou de pequenos fusquinhas, que a gente gentilmente chama, que são nada mais do que carrinhos elétricos que ficam revolvendo esse lodo, que normalmente tem uma camada de 20, 25 centímetros de altura. E com essa tecnologia, a gente consegue entrar, né, com sistemas com 90% de água, talvez um pouquinho mais, realizar uma secagem de aproximadamente 90% do volume. Uau! Né, isso a gente consegue fazer em 10, 15, 20, talvez um pouquinho mais dias, dependendo das características do local de implantação ou da quantidade de umidade que esse lodo está entrando. Então, basicamente, a gente tem uma estufa, né, usando apenas energia solar e esse sistema de ventilação que é incrível. A gente faz realmente esse processo de... O consumo energético, ele ronda mais ou menos que valores? Eu sei que isso pode depender de cada projeto, mas você falou que tem lá os carrinhos elétricos, o sistema de exaustão. É desprezível, tá, porque os motores são muito pequenininhos, né, mesmo os de exaustão. Perto quem faz térmica, por exemplo. Não, é incomparável. Quem faz todo o trabalho realmente é o sol.
Tá. Tá. Em contrapartida, você tem uma estufa. Sim. Que ocupa um certo espaço, né? Exato. Como que é isso? Olha, Vocês têm alguns fatores em média, para você secar, para a gente secar, falando em entrada de lodo úmido, em aproximadamente quase 10 toneladas, a gente vai precisar de 1.500 metros quadrados para fazer isso. Tá. Tá. Além do que Agora é também- incrível, né? Não, e outra, um lodo com esse nível de umidade, né? Que deve rondar seus 10 a 15%, imagino, no final, Isso aí. também tem poder calorífico. Né? Ele pode ser, por exemplo, utilizado num processo de integração energética. Sim. Né? Vocês têm algum Sim. projeto nesse sentido? Que Sim. o cliente. A gente, por exemplo, hoje, a maior planta de secagem, se não me engano, a maior planta de secagem da Alemanha, que chama Bultrop, que usa essa tecnologia conhecida como Thermosystem, o lodo seco é utilizado nos incineradores. Entendi. Tá? É uma central de secagem, na verdade. No São Brasil, 40 nós estufas. temos algo semelhante ainda não? A gente está quase viabilizando a primeira implantação, estamos caminhando. É um produto muito novo, um sistema dentro Sim. da empresa, mas hoje são mais de 200 plantas no mundo. Né? E o legal é que a gente consegue ter a mesma qualidade de secagem ao longo do ano? Sim. Existem plantas na Alemanha, nos Estados Unidos, em países invernos rigorosos, mas uma vez que a gente consegue estabelecer esse microclima, essa estufa, a gente consegue fazer essa operação de forma contínua ou por batelada, sem qualquer interferência. Isso é muito interessante. A gente trabalhou uns projetos há mais ou menos 1 ano e meio atrás, de abatedouros de frango na América Central, Honduras e Nicarágua. Né? E a problemática justamente era volume de lodo, porque os efluentes frigoríficos, sejam de aves ou de animais, eles normalmente são produtores de lodo um pouco acima dos índices normais, né? Só de um esgoto sanitário, por exemplo. E a discussão era em torno de secagem térmica, biodigestão anaeróbia, secagem térmica e secagem solar. E, né, para surpresa do cliente, não para nossa surpresa, né, porque nós é que provocamos o cliente. Talvez você nem se lembre, mas os números que nós usamos foram da BF Dias. Nós pedimos uma cotação para esse cliente e disparadamente a planta de secagem solar se pagava. Né? Obviamente, você precisa de uma área, você precisa de uma estufa, que também, né? Mas a energia vem aí, entre aspas, de graça, né? Da natureza. Assim, além da diferença de consumo energético, o fato de você ter uma operação extremamente segura, eu acho que é muito relevante na tomada de decisão. Essas plantas são muito seguras, né? Sim, não querendo demonizar, né? Mas um secador térmico, ele precisa ter uma boa engenharia. Porque uma vez que o lodo, assim como qualquer sólido, né, que possa emitir pó, você incorre em potenciais riscos de explosão. Né? Então, a engenharia tem que ser muito bem feita, muito boa prática, excelente sistema de exaustão, porque você pode incorrer realmente num problema, né? E uma estufa, lá com, entre aspas, carinhosamente chamado, com os fusquinhas ali trabalhando, de certa maneira, não representa muito risco, né? Não, a operação é muito segura e, sinceramente, onde a gente quer chegar é que esse produto final vire um organomineral. Né? Então, a gente está trabalhando para isso e estamos estudando diversos modelos de negócios com diversas empresas, realmente para a gente agregar valor no processo como um todo. Eu acho que você comentou sobre a respirometria, sobre a questão da neutralidade energética para sistemas de aeração. Eu acho que essa é uma tendência, né? De waste to product. Ou seja, aquilo que era um grande problema, um calcanhar de Aquiles, né? Com alguns processos unitários mais modernos, pode se transformar num BiPro, num produto de valor agregado, seja para agricultura, seja para geração de energia, enfim. Esse é o caminho. As próprias indústrias de fertilizantes hoje já enxergam essa possibilidade através desse lodo seco. Né? Porque a pegada ESG, né? Hoje você tem um produto, entre aspas, que tem uma base de um lodo vindo proveniente de uma ET, é um negócio, do ponto de vista de ESG, muito significativo para qualquer grande empresa de fertilizante. Então, eles realmente estão olhando de uma forma muito especial e estudando realmente com profundidade esse assunto e a gente vai viabilizar isso. É muito bom saber que temas, né, da economia circular que, né, nos últimos 5 anos a gente está ouvindo, agora para o Brasil começam a criar forma. Né? E já aproveitando que você tocou nesse tema, né,
e aí eu quero deixar a pergunta aberta para o Lucchini, para você, né? Como que a BF Dias tem encarado essas questões de ESG, de sustentabilidade, como vocês mencionaram a questão do reuso de água, né? Eu sou um grande entusiasta de water positive, né? De positividade em água, que agora é um novo movimento que está se armando em relação, né, a créditos de água. Provavelmente vai ser o novo mercado do futuro, né? Ou seja, uma maneira de compensar, né, clientes que têm água, balanço positivo em água, podendo compensar clientes que não têm um balanço tão positivo assim. Então, eu queria deixar uma pergunta bem aberta, né? O que a BF, o Bruno, o Lucchini estão observando e vislumbrando, né, dentro do core, né, no que se refere à sustentabilidade, ESG, esses temas do momento? Assim, eu acho que o principal ponto, Luiz, é que eu acho que a gente tem que enxergar o ESG não como um negócio de moda ou como um negócio bonitinho. Eu acho que tem que ser realmente tratado com seriedade. Eu não vou entrar em detalhes aqui, por exemplo, do nosso site aqui, que, por exemplo, a gente tem hoje uma estação de tratamento que a gente gera água de reuso para utilizar lavagem de piso, ou que a gente tem um sistema de energia fotovoltaica. Eu acho que o caso não é esse. Para a gente, né, o que a gente entende da relevância do ESG é que empresas que realmente se comprometam a ter atitudes sérias em relação ao ESG e tendo práticas e cultura dessa forma, são empresas que apresentam menores riscos operacionais de um modo geral. Então, se você é uma empresa séria e está disposta a investir um pouquinho mais, mas garantir, né, que você está dando exemplos e seguindo boas práticas de governança, do environmental, do social ou do governance, você de fato está tendo uma empresa mais segura, sobre qualquer ótica, né? Não é sobre a questão da moda ou se você está... Então, a gente realmente trata isso com muita seriedade. A gente, no final do ano retrasado, a gente passou por um processo de auditoria aqui numa empresa de ESG, a gente achou que sabia fazer tudo e no final veio um relatório com um monte de coisa para melhorar. Enfim, a gente tem que seguir trabalho de dia a dia, de formiguinha, realmente levando a sério essa questão. E também, complementando, né, o que o Bruno falou, quer dizer, nossos principais clientes, né, no ramo de bebidas e alimentos, todos estão aplicando reuso. Então, a gente vê que o consumo de água, né, de água de reuso já está existindo, inclusive na indústria de bebidas e de alimentos. Tá? Logicamente, é um reuso adequado, né, onde realmente pode se aplicar essa água de reuso, mas a nossa tecnologia atual, que nós já estamos implantando no Brasil, dá segurança, né, à qualidade de água entregue no final. Quer dizer, nós passamos por várias barreiras de microfiltração, ultrafiltração, desinfecção com UV e ozônio juntas, né? Para trazer essa segurança. Né? Essas barreiras todas, né? Não, eu também sou um cara muito entusiasmado. Bom, a nossa tagline é inteligência em reuso de águas, né? Tá. E quando a gente fez isso, muita gente perguntou: nossa, Luiz, você tá corajoso, né? Porque a Lagos, ela é toda fundamentada, né, em vender engenharia, engenharia em consultoria, né, inteligência com reuso, basicamente, né? Hoje é 80% do que fazemos, né? E isso é muito bom, porque nós temos visto isso, assim, de alimentos e bebidas, a mineração, passando pelo saneamento, né? Eu acho que é o momento em que grandes plantas e grandes projetos de reuso vão realmente acontecer. Como é que vocês estão enxergando a questão do ESG? Estou invertendo agora. Boa. Porque vocês estão, digamos, uma etapa antes da gente, né? Talvez até uma interação maior com os clientes. O que vocês estão sentindo? Bom, acabei de falar, né, Bruno? O que a gente tem notado é que eles estão buscando, né, por exemplo, eu vou falar especificamente do reuso de água, que é uma das pernas, ok? Uhum. E mais ligado ao meio ambiente, né? O Ezinho lá da sigla. Hoje eu percebo os clientes encarando o reuso não como uma obrigação, mas como a saída para estabilidade operacional. Fontes novas de água, por quê? Porque ninguém quer sair na mídia e dizer, né, competindo com a água que deveria ir para a população. Então, esse é o primeiro assunto que vem. Quando eles nos pedem estudar reuso, nos pedem com que viés? Nós precisamos de novas fontes, new sources. E não é tanto uma questão tarifária? Não. Tem questões tarifárias envolvidas,
por óbvio, mas nós temos situações em que é o seguinte, ou é essa fonte, ou nós vamos comprometer a estabilidade operacional. Né? Você imagina separar uma indústria química, uma petroquímica, uma indústria de siderurgia, né? É público e notório, nós estamos vendo aí, né, o caso da Cesan, e eles vão alimentar aquela grande siderúrgica com água de reuso. Já foi homologado, já está em funcionamento um projeto de dessalinização. Então, hoje, o que a gente percebe é novas fontes. Ninguém mais quer competir com a água que deveria ir para a população. Esse é o grande diferencial do que eu escuto. Eu estou há quase 20 anos, né, trabalhando com reuso. E é a primeira vez que eu vejo... existe uma preocupação em ter projetos financeiramente robustos, mas a grande preocupação é como eu vou manter as operações a futuro. Eu não quero competir com a água que deveria ir para a população. Né? Interessante então, que... Esse é uma coisa nova para mim, entende? Mas é o que está acontecendo. Um dos nossos clientes, né, ele teve um problema de falta de água no site deles. Eles estavam comprando 600 metros cúbicos por dia de água para manter a operação da fábrica. E o reuso indireto veio a suprir essa necessidade de... Hoje, né, esse cliente está produzindo 1.200 metros cúbicos por dia, né, plenamente atendendo à produção deles. Então, isso é muito interessante, porque, por exemplo, coisas que eu falava no passado, hoje eu escuto da boca do cliente. Que a água cara é água que não existe. Isso. Essa te custa muito. Porque, né, como que você vai deixar de operar, deixar de produzir, porque por uma questão da falta de um sumo como a água. Né? Então, o viés que nós entendemos hoje, ele vai muito sobre o que você disse. E aí, complementa a tua frase, né? Uma empresa que está alinhada com alguns quesitos de ESG se torna uma empresa mais segura. Valiosa até porque ela tem essa segurança, entende? Independente da gente ter abordado mais a letra E, ela engloba o resto. Tem todo o resto, né? No fim, a somatória dessas práticas e dessa política, realmente o impacto é muito significativo. Exatamente, porque a gente está falando de social, que a partir do momento que a empresa para de pegar água, você está disponibilizando mais água para a população. Então a pessoa que tinha uma falta d'água já não tem mais. Então você trabalha em todos os âmbitos realmente do ESG. E é uma parte interessante, eu queria até falar com o Kenny que falou, realmente referente à segurança da água. Hoje a questão de reuso, a gente está sempre muito mais ligado à indústria, né? Mas a gente entende que a water positivity e também a questão da segurança também pode ser o reuso direto ou até mesmo indireto, né? E fala um pouquinho mais sobre essa segurança, porque é seguro realmente a gente conseguimos colocar uma água de qualidade, né, dentro do rio ou até mesmo uma água de qualidade para um consumo potável direto? Então, nós já temos aqui no Brasil alguns testes feitos, né? Até na própria Sanasa, aqui em Campinas, eles desenvolveram há 5 anos atrás um piloto para provar que realmente o reuso direto é possível e é seguro. Né? E no Brasil, em São Paulo especificamente, a CETESB já tem um procedimento, né, de você poder usar a água de reuso de forma indireta. Quer dizer, você recarrega o manancial com uma água bem tratada e depois disso você consegue captar essa água e colocar as barreiras necessárias para você ter uma água de uso industrial que seja, ou até no futuro, por que não, uma água potável, tá? Com as barreiras necessárias e seguras para deixar essa água potável de um padrão de qualidade melhor até do que hoje de um manancial que nós temos, né? Uma ETA convencional nem sempre tem a segurança, né, total, e já com essas barreiras todas, né, ultrafiltração, uma desinfecção adequada, você vai ter uma qualidade de água segura para ser bebida. Eu até gosto de algumas polêmicas, isso aqui vai para um short com certeza, né? Mas, por exemplo, a gente fica todo cheio de dedos para falar, né, de reuso potável direto. Né? E a gente já sabe, Singapura faz reuso potável direto e outras localidades da Califórnia faz reuso potável direto, recarga aquífero, faz de tudo. Né? Mas o fato é que nós já fazemos reuso no Brasil inteiro. Indireto e com uma qualidade, e ainda o pior, fazemos de maneira descontrolada, porque quando o município A descarrega suas águas tratadas ou não tratadas no manancial e o município B está captando água
alguns quilômetros abaixo, não deixa de ser né, um reuso indireto. Só que descontrolado. Então, assim, a gente já bebe água de reuso há muitos anos. Muito tempo. Não é verdade? Imagina, eu tô em Araçatuba, ok? 490 quilômetros da capital. Só que uma das nossas ETAs capta água da onde? Do Rio Tietê. Então, eu deixo aqui para o nosso ouvinte algumas reflexões. Ok, nós temos os processos de autodepuração, diluição, né? Porque o rio vai ganhando volume à medida que ele né, vai para o interior, mas é um fato, né? Isso já existe e o que nós precisamos é discutir cada vez mais para desmistificar, né? Que seria muito melhor mesmo tomar uma água advinda de um MBR com osmose, UV, ozônio, carvão, enfim. A gente sabe que existem múltiplas barreiras que vão nos trazer uma água de altíssima qualidade e muito mais segura que a água dos atuais mananciais que nós temos para abastecimento. Mas, Luiz, você tem razão. Eu acho que cada vez mais vai ser necessário se fazer um tratamento com membrana de MBR, fazer uma desinfecção final, né, com ozônio, por exemplo, isso nas ETS. E na frente, né, eu acho que o Brasil já está comprando essa ideia, as novas ETAs, né, a tendência é serem ETAs com tecnologia de membranas. Então nós vamos ter aí uma água, né, não só captada de uma forma mais segura, porque a ETE, né, produziu uma água melhor, ela recarregou de uma forma melhor o manancial, e também as ETAs, né, vão ter uma tecnologia mais avançada para fazer a pré-oxidação, não só mais com cloro, mas com ozônio, o tratamento com a membrana, né, retirando todos os sólidos suspensos da água, e no final, né, a UV e, por que não, também, eventualmente, o ozônio, para efetivamente ter uma água de excelente qualidade e segura para ser bebida. Eu acho que o detalhe ainda é a questão da quebra do paradigma, né? A discussão exatamente. Cultural que existe em volta do tema. Estou tomando uma água que, na verdade, é um esgoto tratado. A turma acha ainda que... É estranho. É estranho, né? Mas tecnicamente, não tem por que ser estranho. Não tem por que ser estranho. Água é água, né? Água é água. Bom, eu queria já ir para os nossos momentos finais aqui. Quero deixar também o microfone para vocês aí darem sua palavra final. Para nós foi um bate-papo, talvez acho que dos nossos podcasts foi o mais completo, né? Abordamos aí de sistemas de membrana, ozônio, aeração, né? MBR. Porque realmente isso aqui foi um dito papo de especialista, né? E Bruno, Lucchini, muito obrigado. Eu queria deixar aí esse microfone aberto para vocês se expressarem. E eu queria só agradecer a presença de vocês, do Michel, de você, Luiz, que a gente se conhece já há tanto tempo. Eu acho que essa iniciativa de vocês de realmente provocar discussões no mercado é mais valioso do que qualquer outra coisa, né? O nosso mercado, infelizmente, o nosso país é carente ainda desse tipo de atitude, de iniciativa. Então, a minha palavra final é só parabéns para vocês e toda a equipe. Deem perpetuidade a esse projeto e continuem viajando aí Brasil afora e discutindo realmente questões técnicas e possíveis soluções para esse problema tão grande que a gente tem, que ainda é o nosso saneamento no Brasil. É isso aí. Eu também quero agradecer muito, Michel, Luiz. A gente já se conhece há muito tempo, tal, no mercado aí e tal, né? Mas eu acho que o Brasil está mudando, né? A consciência no saneamento está sendo mudada dos governos e também da população. Quer dizer, o pessoal vai cada vez mais requisitar melhor qualidade de água, melhor qualidade do tratamento do efluente. E é uma demanda muito grande no Brasil ainda, mas eu acho que realmente esse tipo de discussão, né, traz à tona, né, toda essa necessidade que nós temos que apresentar para o mercado. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de vocês também, esse tempo, disposição. Realmente, essa conversa deixasse... acho que a gente ficaria muito mais tempo. Foi muito boa, uma conversa bem técnica. Foi realmente, eu acho que dos bate-papos mais técnicos desse podcast. E, novamente, obrigado e sucesso a vocês. Vocês estão com duas linhas muito interessantes, a parte de equipamentos, a parte de geração já tem muita história já, mas realmente, mais uma vez, obrigado pela presença. Bom, gente,
é gratidão mesmo, né? A BF é um parceiraço nosso, né? Porque dentro do nosso portfólio nós temos os cursos, né? Foi um dos nossos primeiros patrocinantes aí, já uns 4 anos atrás. E para nós é um privilégio estar aqui. Vamos ter outros, com certeza. Não esquece do nosso convite para você vir fazer um curso aqui. É isso aí. Não esqueça. Tá marcado já e penhorado aqui a palavra. Vai ser aqui mesmo, o próximo. Até o Bruno disponibiliza mesas aqui para fazer coworking, tá? Então todo esse pessoal do mercado, né? Vocês estão convidados a trabalhar com a gente aqui. Top, excelente. Por favor. Bom, gente, então a gente vai ficar por aqui. Eu quero que você dê o seu like se você gostou, compartilha, coloca o seu comentário, coloca a sua pergunta também, porque a gente quer interagir com você. Você tem dúvidas sobre se o seu sistema está bem aerado ou não está, se você tem um desafio aí de implementar um MBR, nós não estamos aqui querendo te assustar, mas de fato, você precisa ser bem assessorado, né? Você tem dúvidas ainda sobre sistemas móveis, osmose, ozônio, ozônio ultravioleta, você viu que nós abordamos muitas soluções. Então, é sua oportunidade. Pergunte para os especialistas. Nós vamos ter prazer em te responder. Mais uma vez, curte, compartilha. Tamo junto e nos vemos no próximo Papo de Especialista Podcast. Forte abraço.